Apenas para mergulhar de cabeça no mistério, hein? E de arrepiar. Parece até que saiu das páginas de um livro, sabe? Yeah. A gente vai desvendar o caso da Becca Eckersley, uma jovem estudante de direito. Que teve a vida interrompida tragicamente. Exatamente. E o mais chocante, tudo indica que foi um ato de violência completamente aleatório. A gente vai desvendando as camadas desse caso e você vai ver como até a vida mais, digamos, normal. Pode ter segredos, mentiras, E vira-voltas. te tirar fôlego. A polícia de cara achou que era só mais um assalto, invasão de domicílio, né? Objetos roubados. E a Becca morta durante o crime. Tudo indicava que foi um estranho qualquer. Mas você, logo de cara, você desconfiou, né? Sim. Você marcou nos seus arquivos que tem algo errado com essa história de assalto, principalmente pelo valor dos objetos que foram esquecidos pelo ladrão. Exatamente. E essa pulga atrás da orelha fez todo sentido. A jornalista Kelsey Castle também sentiu que tinha algo mais por trás dessa história. Ela foi até Summit Lake, cobriu o caso para uma revista e começou a investigar por conta própria. E ela não perdeu tempo, né? Foi direto na jugular do chefe de polícia local. Pelo que você anotou, ele não estava muito afim de colaborar. Parece que não. Mas a Kelsey, com aquele jeitinho dela, descobriu que Becca foi estrangulada. Totalmente diferente da versão oficial da polícia, né? Que dizia que ela tinha morrido durante o assalto. E essa informação, que muda tudo na investigação, não aparece no relatório policial. Parece que tentaram encobrir a verdade. E a suspeita aumenta ainda mais quando a Kelsey, com a ajuda do Dr. Peter Ambrose, um cirurgião do hospital local, consegue o relatório da autópsia. E aí a coisa fica feia. Você marcou esse trecho do relatório da autópsia com um monte de interrogações, hein? Parece que te achou chocado. O que te chamou a atenção ali? Os detalhes, né? A autópsia descreve com precisão a brutalidade do estrangulamento. E o mais importante, as marcas no corpo da Becca indicam que ela tentou se defender. Isso praticamente descarta a ideia de um ataque rápido durante um assalto. Alguém queria a Becca morta e fez questão de garantir que isso acontecesse. E essa trama, hein? Macabra. Se complica ainda mais quando a gente descobre que a Becca era casada em segredo. E ainda por cima, grávida. Que bomba, hein? Informações bombásticas que ficaram escondidas do público e até de amigos próximos. Por que tanto segredo? Você destacou nos seus arquivos a pressão da família Eckersley pela imagem perfeita, principalmente com a carreira política do marido de Becca, o Jack. Seria esse o motivo. Faz sentido, né? Um escândalo poderia destruir a carreira política do Jack e manchar o nome da família Eckersley, uma das mais tradicionais da região. Essa pressão por uma vida impecável, sem erros, pode ter levado a decisões extremas e culminado nessa tragédia toda. E a gente não pode esquecer do diário da Becca, que a Kelsey conseguiu encontrar. É basicamente uma caixa preta da vida dela, né? Lá dentro tem segredos, medos e até a possibilidade de um caso com um professor casado. Você, inclusive, marcou um trecho específico que te deixou encucado. Qual foi? Sim. A Becca mentiu num encontro secreto com um tal de T na casa de Barcos, e você mesmo anotou a possibilidade de ser o Tom Joggins ser o professor casado. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como a Becca descreveu esse encontro. Ela parecia apavorada, com medo de que alguém os visse juntos. E essa trama de segredos e mentiras nos leva aos suspeitos. Começando pelo Jack, o marido secreto da Becca e pai do bebê que ela esperava. Ele tinha um baita motivo para manter tudo em segredo para proteger a carreira política dele, né? Com certeza. Mas e o Brad? Você marcou vários trechos do livro que mostram que ele era obcecado pela Becca. Ele era amigo próximo dela, mas secretamente apaixonado e tinha livre acesso à cabana. Isso coloca na lista de suspeitos, não acho. Sem dúvida. Mas a lista não parava por aí. Temos também o Tom Jorgensen, o professor casado com quem a Becca possivelmente teve um caso. E não podemos esquecer do Richard Walker, uma figura misteriosa do passado da Becca, que aparece do nada em Summit Lake. A conexão dele com a Becca ainda é um mistério, mas a presença dele no local do crime levanta muitas suspeitas. Muitas. Para aumentar ainda mais o mistério, a gente tem a descoberta do corpo do Brad. Aparentemente, ele se suicidou numa cabana isolada e deixou para trás um bilhete enigmático que revela a obsessão dele pela Becca e um último ato de vingança. E aí se pergunta, será que ele agiu sozinho ou foi manipulado por alguém? Afinal, várias pessoas se beneficiariam com a morte da Becca e o silenciamento de todos os segredos que ela guardava. No próximo bloco, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa teia de intrigas, hein? Analisando as pistas, os suspeitos, as motivações que cercam esse caso. Prepare-se para mais reviravoltas. A gente mergulhou fundo na vida da Becca, né? E descobriu um mar de segredos. Casamento secreto, gravidez escondida. Um possível caso extraconjugal. Parece que ela estava vivendo uma vida dupla. E você, com seus talentos investigativos, foi além, hein? Percebeu algo que pra mim passou batido. Você marcou nos seus arquivos a data do casamento da Becca e a data de início do relacionamento dela com Tom Jorgensen. São praticamente as mesmas. Será que o Jack, o marido secreto, sabia desse caso? É uma possibilidade, hein? Imagina a bomba. Se ele descobrisse que a Becca estava se envolvendo com outro homem logo no início do casamento, será que esse segredo poderia ter motivado ele a fazer algo extremo? Nossa.
E você também levantou uma questão interessante, hein? Sobre a relação da Becca com o Brad. Ele era completamente obcecado por ela, né? Você destacou vários trechos do livro que mostram ele controlando a Becca, tentando isolar ela dos amigos. Ameaçando se machucar se ela terminasse o relacionamento. Exato. O Brad era possessivo ao extremo. A gente vê isso em vários momentos da história. Inclusive, você marca um trecho do diário da Becca, onde ela relata um episódio assustador. Oh. O Brad invadiu o quarto dela no meio da noite. Ela acordou com ele observando dormir. Ricardo. De arrepiar. E essa obsessão do Brad, somada ao fato de que ele tinha acesso à cabana da Becca, coloca ele no topo da lista de suspeitos, né? Mas será que ele agiu sozinho? Ou teve ajuda de alguém? Essa pergunta não sai da minha cabeça. Eliminar Becca era conveniente para várias pessoas, né? Pro Jack, seria a solução para proteger a carreira política dele. Pro Tom Jorgensen, a garantia de que o caso nunca viesse à tona. E até mesmo para a família Eckersley, que faria de tudo para preservar a imagem perfeita. Verdade. Mas, vamos voltar ao Richard Walker. Essa figura misteriosa que surge do passado da Becca. Já notou que ele era o único que não tinha um álibi sólido para a noite do crime, né? Isso. Tem mais. A Kelsey descobriu que ele e a Becca tinham uma história em comum. Algo que aconteceu anos atrás e que ela nunca contou para ninguém. Você marcou esse trecho do livro com um ponto de exclamação. Claramente te intrigou. O que será que aconteceu entre eles no passado? Será que esse segredo obscuro tem alguma relação com o assassinato da Becca? Boa pergunta. E a gente não pode esquecer do bilhete de suicídio do Brad. Ele afirma que a morte da Becca foi um acidente, um ato de desespero por não poder tê-la para si. Mas, será que a gente pode confiar na palavra de um homem tão perturbado? É difícil dizer, né? O bilhete do Brad é cheio de contradições, frases desconexas. Ele oscila entre o remorso e a raiva. E em nenhum momento assume a culpa pelo assassinato. Ele fala em acidente, mas os detalhes da autópsia mostram que foi um homicídio brutal, premeditado. A Kelsey, com seu faro jornalístico, não engoliu essa história de suicídio, né? Ela acredita que o Brad foi usado como bode expiatório. Alguém que assumiria a culpa para proteger o verdadeiro assassino. E você, mais uma vez, se mostrou um investigador de mão cheia, né? Você percebeu que a letra do bilhete está diferente do normal. Comparando com as cartas que ele escreveu para Becca, que você incluiu nos seus arquivos, dá para notar uma diferença gritante na caligrafia. Será que alguém forjou o bilhete? Eita. Se o bilhete foi forjado, quem teria interesse em incriminar o Brad? E encobrir o verdadeiro assassino? Será que a gente está diante de uma conspiração ainda maior do que a gente imaginava? A trama se complica a cada nova descoberta. No próximo bloco, a gente vai analisar as reviravoltas finais desse caso intrigante e tentar descobrir de uma vez por todas quem é o responsável pela morte da Becca Eckersley. Chegamos ao ponto crucial da nossa investigação. A Kelsey, com aquela persistência dela, hein, conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e desmascarar o assassino da Becca. E você, hein? Com seu olhar atento, já tinha uma suspeita de quem era, né? Lembra que você circulou um trecho do livro onde a Becca descreve um pesadelo? Ela sonhou que estava sendo estrangulada por um homem, com um anel de cinete bem específico. Sim, e você notou que a descrição do anel batia com o anel. Do Tom Jorgensen. É isso. A Kelsey descobriu que o Tom tinha um histórico de, relacionamentos abusivos com as alunas dele. Ele usava a posição dela, né? Pra seduzi-las. E depois as descartava quando elas tentavam terminar o relacionamento. E a Becca, corajosa como era, decidiu confrontá-lo. Ameaçou contar tudo para a esposa dele e para a universidade. E essa foi a sentença de morte dela. O Tom, desesperado para proteger a reputação, a carreira, silenciou ela da forma mais cruel possível. Kelsey não desistiu, né? Até que a justiça fosse feita, ela confrontou Tom com todas as evidências. O anel de cinete, o testemunho de outras alunas que sofreram abuso. E até um fio de cabelo dele encontrado na cena do crime. Você, mais uma vez, hein? Desfile de mão cheia. Você encontrou uma foto do Tom num evento na universidade e adivinha? O quê? Ele não estava usando o anel de cinete. É a data da foto. A mesma noite do assassinato da Becca. Caramba! Diante de tantas provas, o Tom confessou o crime. Foi preso, condenado à prisão perpétua, pagando pelo ato brutal que ele cometeu. A justiça, nesse caso, foi feita. Mas deixou um rastro de dor e sofrimento, né? A Becca, coitada, teve a vida interrompida de forma brutal. E o Brad, manipulado e usado pelo Tom, também teve um fim trágico. Esse caso, hein, nos mostra como as aparências enganam. Como os segredos obscuros podem estar escondidos sob a superfície de uma vida aparentemente normal. E nos faz refletir sobre a importância de lutar pela verdade, né? Mesmo quando ela é difícil de encarar. A Kelsey, com a determinação e a coragem dela, nos inspira a nunca desistir da busca por justiça. É isso aí. E você, com sua perspicácia e inteligência, nos mostrou que cada detalhe importa, que até a menor pista pode ser a chave para desvendar um mistério. A gente se despede desse mergulho profundo com a certeza de que a verdade sempre prevalece.
por mais obscura que ela seja. E que a justiça, mesmo que tardia, pode trazer algum consolo, né? Para quem foi marcado pela tragédia. É isso aí. Obrigado por se juntar a nós nessa investigação. Até a próxima.